Amém. Boa noite, paz seja com todos. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pedir para que Ele venha ministrar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Que nós possamos sair daqui nessa noite abençoados em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão por nossas falhas, iniquidades, transgressões, palavras, pensamentos, atitudes, ações que tivemos que não foi do Teu agrado. Pedimos ao Espírito Santo para que o Senhor venha mover as mãos sobre nós e que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, ministrar o nosso coração, ministrar a nossa mente, ministrar a nossa alma, ministrar o nosso espírito. Em nome de Jesus, trazer a Sua presença sobre a nossa vida, Pai, e nos ensinar, Deus, a viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua bondade. Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e nós pedimos ao Senhor, Pai, perdão por nossos pecados, falhas, Pai, e pedimos, traz a Tua presença nessa noite, nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, ministra a nossa vida e nos ensina, Deus, a Te adorar, nos ensina a Te glorificar, nos ensina a Te exaltar, nos ensina a Te engrandecer, nos ensina, Deus, a bendizer o Teu nome, em nome de Jesus. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não vos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluias, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluias, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluias, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluias, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluias, 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 louvemos ao Senhor. Aleluias, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, Jesus, nós louvamos o Seu nome, Pai, nós o bendizemos, Pai, nós o glorificamos, nós o exaltamos, Senhor. Aleluias, Jesus o vencedor vive em mim,
Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temereis ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temereis ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Declare: eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temereis ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temereis ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Pois a vitória é do Senhor. Pois a vitória é do Senhor. Aleluia, Jesus, nós cremos, Pai, que a vitória é sua, Pai. Nós cremos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós cremos que em Ti nós podemos, Pai, em nome de Jesus, amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Que confiam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá.
Aleluia, Jesus. Santo és o seu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero que você saia do seu lugar, cumprimente sua mão com a paz. Que é bom ter ele aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aleluia. Dá a mão para quem está ao seu lado. Em nome de Jesus. Tu és tremendo, Pai. Tu és poderoso. Tu és grande. Tu és digno de louvor. Aleluias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levanta as mãos aos céus e declare: eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de que render e te adorar. Tudo que há em mim, diga para ele, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, diga para ele, eu te adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Aleluias. Tu és tremendo, Pai, Tu és poderoso, Tu és grande. Nós queremos a Tua presença em nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo de número 1, versículo 22. Vamos transformar nossas palavras em ação. Vamos ser realmente a mudança, em nome de Jesus. Tiago, capítulo de número 1, versículo 22. Amém? Tiago, capítulo 1.
Versículo 22 diz: olha, não se limite, porém, a ouvir a palavra. Coloquem-a em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Não se limite, porém, em ouvir a palavra, mas coloque-a em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece de como era a sua aparência. Feche os seus olhos. Querido Deus, Santo de Israel, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos nesse momento, e eu peço ao Espírito Santo para que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida, que o Senhor venha falar ao nosso coração essa noite, porque precisamos ouvir a tua voz, e que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que estamos entrando, mas que possamos sair da tua casa abençoados, tratados, guardados, agraciados, ministrados pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, e que a tua glória, a tua Shekinah venha sobre nós em nome de Jesus, e que o Senhor leve o nosso pensamento cativo à obediência do senhorio de Cristo, e que o Senhor fale dentro de nós, porque precisamos ouvir a tua voz. É o que te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus, pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que entender a importância de sermos praticantes da palavra, não apenas ouvinte, enganando-se a nós mesmos. Amém? É fácil cair na armadilha de apenas ouvir a palavra de Deus, absorver suas lições, sentir-se inspirado pelas mensagens sagradas, mas não fazer nada. Então, ouvir a palavra e não praticar a palavra é o mesmo que nada. Vamos dar um exemplo bíblico. Saul. Saul sabia o que ele tinha que fazer? Sim. Ele ouvia a palavra? Sim. Ele ouvia Samuel? Ouvia. Entendia o que Samuel estava falando para ele? Com absoluta certeza. Fazia o que Samuel estava dizendo para ele? Não. Ele ouvia a palavra entrava dentro do seu coração, ele sabia o que era o certo e o que era o errado, mas ele não praticava a palavra. E nós temos que aprender a praticar a palavra, porque Tiago diz o quê? Se nós ouvimos e não praticamos, somos como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como é a sua aparência. Olha para você ver como que é interessante. De manhã você vai lá, se arruma, você olha no espelho, vê que está tudo ok, está tudo bem. Aí você sai para viver o seu dia, daqui a pouco você já não se lembra mais da sua aparência como você saiu. E depois, quando você vai olhar de novo, talvez você não se reconheça e fala assim, nossa, olha, minha maquiagem estava assim, assim, assado, e agora ela está totalmente diferente. Então, ouvir a palavra e não praticar a palavra é a mesma coisa que nada. Conhecimento tem de sobra. Antigamente, quando você ia estudar a Bíblia, você tinha que estudar a Bíblia com um dicionário desse tamanho do lado. Por quê? Primeiro porque os versículos da Bíblia eram palavras de um português complicado, um português que não é o nosso habitual. Começa por isso. Tinham palavras complicadíssimas de se entender. Então, além de você entender as coisas de Deus, você tinha que entender o bendito do português. Porque tinha palavras de português que não são palavras que nós falamos. Hoje não. Hoje a Bíblia, você lê ela de uma forma mais fácil, porque trouxeram ela para uma linguagem atual, para uma linguagem onde as pessoas conseguem entender, conseguem compreender, conseguem interpretar, então é mais tranquilo. Hoje você não precisa mais ler a Bíblia com o dicionário do seu lado, porque não são palavras que não fazem parte do seu viver diário, do seu cotidiano. São palavras que fazem parte, então é tranquilo. É tranquilo. Então, hoje, nós não pecamos porque falta conhecimento. Nós, muitas vezes, pecamos porque falta praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus.
Sabe aquela pessoa que tira a carta de automóvel, mas ela nunca dirige na sua vida? Ela tira a carta apenas para ter a habilitação e falar para as pessoas que ela é habilitada. Mas se você pegar a chave de um carro e colocar nas mãos dela e dizer para ela assim, olha, toma, vai lá, leva eu no hospital. Ela não vai levar, você vai morrer. Porque ela não pratica. Ela não consegue entender. Ela tirou a bendita da carta, mas ela travou. Quantas pessoas estudaram, tiraram um diploma, se formaram em medicina, se formaram em direito, se formaram em qualquer área da sua vida, mas não exerceram a sua profissão. Não exerceram. E por que eles não exerceram? Porque eles eram menos capazes? Não, porque eles estavam com medo de praticar. E aí que está o X da questão. Ouvir a palavra e não praticar é a mesma coisa que nada. Então eu tenho que ouvir a palavra e eu tenho que colocar a palavra em prática na minha vida. Lembra de Pedro? Pedro viu Jesus vindo no meio da tempestade, andando sobre o mar, e ele disse, se tu és Jesus, então manda-me ter com você. E Jesus disse para ele o quê? Vem. O que ele fez? Ele começou a andar sobre as águas. Ele praticou. Ele acreditou. E isso que nós temos que entender. Aí nós lembramos de Esaú. Esaú sabia que ele era o primogênito. Esaú sabia que havia uma herança sobre ele. Esaú sabia que havia promessa sobre a vida dele, porque ele tinha nascido primeiro. Porém, ele nunca praticou aquilo que ele tinha ouvido. No dia em que ele perdeu aquilo que ele tinha aprendido durante toda a sua vida, ele odiou o seu irmão. Por que ele odiou o seu irmão? Porque ele desprezou a sua primogenitura. Quando ele chega em casa, Jacó está fazendo um guisado muito gostoso, um prato de lentilhas, uma sopa saborosa. Era saboroso. E quando você está com fome, as coisas ficam mais saborosas ainda. E ele disse para Jacó, me dá, peço-te, um prato desse para comer. E Jacó disse assim, tem preço. Tem preço. Se você quiser um prato de lentilha, eu estou disposto a vender, é meu. Era justo? Era dele. O que é seu, você faz o que você quiser. E ele falou, e qual é o preço, Jacó? Jacó disse assim, me vende a tua primogenitura. Esaú sabia, Esaú conhecia, Esaú sabia da palavra. Ele não era nenhum analfabeto, ele conhecia. E há poder nas nossas palavras. Palavras são decretos. Sabe, palavras são decretos. Tem gente que põe a mão na cabeça e diz assim, olha, eu sou burro. Não, burro é o capeta que abandonou Deus para ir para o inferno. Não aceita esse tipo de palavra na sua vida. Não aceita esse tipo de palavra na vida dos seus filhos. Não aceite que joguem esse tipo de palavra sobre a tua casa. Em nome de Jesus, porque isso é maldição. Esaú não ia morrer por causa de um prato de lentilha. Ele não ia morrer. Era só tirar a preguiça de si e pegar e preparar alguma coisa, pegar um pedaço de pão da sua mãe e comer. Mas não, ele olha para Jacó e ele menospreza a sua primogenitura. Ele diz assim, do que me adianta isso se eu morrer? Me dá logo esse prato de lentilha, porque senão eu vou morrer de fome. Mentira, ele não ia morrer de fome. Mas ele desprezou. Então ser um ouvinte da palavra e desprezar a palavra é a mesma coisa que nada. E aí depois vai reclamar para Deus o quê? Vai falar para Deus o quê? Qual vai ser a justificativa diante de Deus? Olha, eu não orei porque eu não tive tempo, eu não jejuei porque eu não conseguia ficar sem comer, eu não li a Bíblia ou eu não ouvi a Bíblia. Antes nós tínhamos dificuldades de ler a Bíblia, hoje nós podemos até ouvir a Bíblia se nós quisermos. Você coloca lá no YouTube, ouvir a palavra de Deus, manda um áudio lá e fala, ouvir a palavra de Deus, eles vão colocar para você, ouvir a palavra de Deus, e vai estar lá. Alguém que gravou os vídeos lendo a palavra de Deus, uma leitura gostosa de ouvir, e você ouve, tranquilamente.
Olha, Deus, eu não busquei ao Senhor como eu gostaria de buscar, porque eu não tive tempo. E aí Deus vai falar assim, mas você estava lá naquela festa nos domingos. Você estava lá bebendo, né, nos domingos. Você estava lá enchendo a cara nos domingos. Você estava lá afastado de mim nos domingos e você se esqueceu. Porque ouviu a palavra e não praticou. Ouviu a palavra e não praticou. Agora está virando uma moda no meio dos evangélicos, batizar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes for necessária. Sabe por que está virando essa moda? Porque não ganhar alma para Jesus. Aí não ganhar alma para Jesus, vão batizar os crentes que vêm de outra igreja, mais fácil. Pelo menos a gente fala que está batizando. Mas a Bíblia diz que é um só batismo, é um só Espírito e uma só fé. Então se a Bíblia diz, por que eu vou querer mudar a palavra de Deus? Daqui a pouco os crentes vão estar acreditando que ele volta 10 vezes da face da terra e não volta. É uma vez só. Ouvir a palavra e não praticar, está fora. Eu tenho que ouvir a palavra e eu tenho que praticar. Eu tenho que ouvir a palavra e eu tenho que trazê-la para dentro da minha vida. Esaú vendeu a sua primogenitura e Jacó cobrou a primogenitura. Seu pai Isaque abençoou Jacó. E quando Esaú foi cobrar Isaque, seu pai disse, filho, não tem mais o que fazer. Eu já abençoei o seu irmão. Você vai servir o seu irmão, sua descendência vai servir o seu irmão. Eu já abençoei. Eu já abençoei. A culpa foi de quem? Dele. Do desprezo que ele deu naquilo que ele sabia. Sabia. A Bíblia conta a história dos filhos de Eli. Eli, o sacerdote que cuidava do templo do Senhor. E passava-se de geração em geração. Do pai para os filhos, dos filhos para os netos. E eles continuavam como sumo sacerdote, cuidando do templo. Mas os filhos de Eli, eles roubavam. É isso que a Bíblia diz. E eles roubavam porque eles eram inocentes? Não, eles cresceram sabendo o que era certo e o que era errado. O pai ensinou para eles o que era certo e o que era errado. Tanto que o pai ensinou para Samuel também. Porque Samuel era como um filho adotivo de Eli. Ele viveu com Eli durante toda a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude. Ele viveu, ele cresceu da mesma forma que os filhos de Eli. Porém, Samuel ouvia o que Eli dizia. Samuel tinha tudo para ser o cara revoltado, porque ele vivia longe da sua mãe e do seu pai. Ele foi entregue pela sua mãe e pelo seu pai para viver no templo todos os dias da sua vida. Ele não podia cortar o cabelo como os meninos normais. Ele tinha que ter o cabelo comprido, sem nunca poder passar um tipo de navalha. Mas ele parava para ouvir Deus. E a Bíblia diz que Deus rejeitou os filhos de Eli. E Deus chamou Samuel. E Samuel ouviu a voz de Deus e praticou. Samuel muitas vezes viu a sua cabeça a prêmio, mas não deixou de praticar aquilo que Deus havia lhe mandado. Quando Deus falou para ele, vai à casa de Jessé e unge um rei lá para mim, Samuel sabia que a sua cabeça podia estar a prêmio, porque rei nenhum quer perder seu trono. E ele havia ungido Saul. Mas ele obedeceu. Porque isso, ouvir a palavra e praticar. Ouvir a palavra e colocar ela na sua vida como uma realidade. Viver ela em nome de Jesus. Viver ela. Nós pegamos os apóstolos, pegamos Paulo. Paulo podia ter se corrompido? Podia, mas não se corrompeu. Porque ouvia a palavra e praticava. Foi preso por causa de ouvir a palavra e praticar? Foi. Foi odiado? Foi. Mas não se corrompeu. Continuou adorando a Deus. Pedro, João, foram fiéis, permaneceram firmes até o fim. E é isso que Deus espera de nós. Que nós não sejamos meros ouvintes da sua palavra, mas que sejamos realmente homens e mulheres que ouçam a sua palavra e pratique. E acredite. E tenha certeza.
Tem muitas vezes que você vai ter que falar não para você? Sim, tem muitas vezes que você vai ter que falar não para você. Na maioria das vezes. Pai e mãe não falam não para nós. Nós não gostamos, mas é necessário. E lá na frente nós vamos entender o porquê que nós tivemos que ouvir o não. Porque o não é necessário. O não faz parte da nossa vida. O não nos ensina a crescer. Como seria bom se tudo fosse um passe de mágica. Se eu dissesse assim, Deus, agora eu quero que apareça isso para mim, aparecesse. Seria fenomenal, mas não é assim a vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então eu tenho que ouvir a palavra e eu tenho que praticá-la. Tenho que colocar isso dentro do meu coração. Quando Josué e Caleb foram espiar a terra prometida, eles foram em 12. Foram lá. E os outros que voltaram disseram assim, na terra tem gigantes, tem realmente leite, tem mel, mas tem gigantes. Os filhos de Anak estão lá e eles vão nos exterminar daquela terra. Ouvintes da palavra, porém não praticantes. Mas quando Josué e Caleb ouviram eles dizendo, eles se levantaram no meio da multidão e disseram assim, tem gigantes, muitos gigantes, porém a terra mana leite e mel. E se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar a terra. Nós vamos conquistar a terra. Isso não tem preço. E eles pisaram na terra prometida. Porque não foram meros ouvintes, foram praticantes da palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Simples. Mas precisa ir e precisa pregar. Precisa falar a verdade. Mostrar o caminho de Deus. E mostrar que há o caminho do inferno, sim. Que o inferno é uma realidade, sim. Como o céu também é uma realidade. Entregar a vida para Jesus. Viver com Jesus. Para um dia ir morar com Ele. Para um dia ir morar com Ele. Então nós não podemos ser meros estudiosos da palavra. Nós temos que ser praticantes. Nós precisamos colocar a palavra como a realidade da nossa vida. Como a realidade. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração, para dividir alma e espírito, juntas e medulas. É o que diz a Bíblia. É a palavra viva de Deus. E isso nós precisamos trazer para dentro de nós. Quando Jesus falou para Pedro assim, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, sai daqui e precipita-te no mar, e isso vai ser feito. Jesus estava falando o que para eles? Às vezes nós absorvemos algo que não é real. Absorvemos algo que diz que nós temos que ter uma fé pequena. Não é uma fé pequena, é uma fé consistente. Por que consistente? Porque o grão de mostarda, quando você vai estudar ele é um grão, é o único grão que os cientistas não conseguem fazer uma mutação nele. A maioria das coisas que a gente compra está lá com o negocinho amarelo lá do transgênico. Os cientistas não conseguem. Se você queimar ele, ele não se destrói. É uma árvore que cresce rápida, muito rápida, e ela é forte. A gente vê o grãozinho pequenininho e se você pegar lá no Google, lá, você vai ver que a árvore não é pequenininha, a árvore é grande. Pensa numa mangueira, você pensa num pé de mostarda. É muito grande, é forte, é robusta. O que Jesus está falando assim? A fé de vocês tem que ser consistente. A fé de vocês tem que ser verdadeira. A fé de vocês tem que ser
realmente uma fé que pratica, de um homem e uma mulher praticante da minha palavra, que acredita na minha palavra, que coloca a minha palavra em prática todos os dias, que não tem medo, porque às vezes nós ficamos no raso, e o raso não vai nos fazer contemplar a glória de Deus. Nós precisamos ir para o profundo. Lembra quando o Senhor levou Ezequiel no templo, tirou ele do templo, mostrou o rio que saía debaixo do templo, e o Senhor começou a mandar ele andar nas águas? Ele começou, molhava só a sua canela, e o Senhor mandou ele andar mais 1000, e molhava os seus joelhos, depois a sua cintura, depois seus ombros, e depois não dava mais para andar. Mergulhar, tinha que nadar. E aí ele olha para uma margem, olha para outra, e ele vê abundância de árvores de frutos. E ele olha para o rio, ele vê a abundância de peixes. Tinha muita coisa. E o Senhor ali naquela visão estava dizendo para ele assim, cara, acredita, quando você mergulha no profundo, quando você para de ser um mero ouvinte, você vê o sobrenatural. E Ezequiel foi esse cara. Deus leva ele em uma outra visão, em um vale cheio de ossos secos. E Deus olha para ele e diz assim, Ezequiel, pode voltar a viver esses ossos? E ele olha e diz assim, olha, Senhor, tu sabes, se o Senhor disser que pode, pode. Se o Senhor disser que não pode, não pode. A palavra é sua. Mas eu acredito que ele não esperava a resposta de Deus. E a resposta de Deus para ele é o quê? Então, Ezequiel, vai lá e profetiza sobre esse vale de ossos secos. E diga a eles. Imagine você num cemitério aberto, sem vida nenhuma, ossos espalhados para tudo quanto é lado, crânios para tudo quanto é lado, sequíssimos, porque a Bíblia diz que eram sequíssimos. E você começa a andar sobre eles, não dá para identificar nada. Provavelmente um exército que havia sido eliminado em uma batalha, um cemitério a céu aberto. E aí Deus diz para você assim, agora profetiza sobre estes ossos. Ou seja, Ezequiel, não quero que você seja apenas um ouvinte, mas eu quero que você seja um praticante da minha palavra. Você ouviu tudo que eu falei para você. Agora você vai lá e pratica. Ezequiel podia ter questionado Deus e poderia ter dito assim, Deus, cientificamente falando, eles estão sequíssimos e não tem como viver. Se eles tivessem acabado de morrer, até acreditaríamos no poder de uma ressurreição. Eliseu ressuscitou lá o menino lá, deitou sobre ele e ele levantou. Mas aqui eles são sequíssimos. Não dá nem para saber a cabeça de que tronco é. Está sequíssimos. Mas o Ezequiel, como um homem cheio de fé, ele começa a andar sobre o vale e ele diz assim, então eu comecei a profetizar como o Senhor me disseram. E eu comecei a dizer, ossos, junte cada um ao seu corpo. E então eu comecei a ouvir o barulho, o ruído, e comecei a ver os ossos se juntando. E eu disse para que a carne, para que o nervo, para que a pele crescesse. E eu vi tudo isso acontecendo. E de repente eu vejo um exército de pé, porém sem vida. E o Senhor diz assim, agora vai lá e sopra o Espírito sobre eles. Olha como é forte isso. A Bíblia diz que lá no Éden, Deus pega do barro, forma o homem e ele sopra sobre as suas narinas. Ele dá vida ao barro. E disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E agora ele coloca Ezequiel ali, e ele diz agora, Ezequiel, vai lá e sopra sobre eles. Coloca vida neles. Diga ao Espírito para que entre dentro deles. Ezequiel não questiona, ele pratica. E ele vê o sobrenatural acontecendo. E muitas vezes nós como cristãos, nós questionamos ao invés de praticar. Nós questionamos porque nós não conseguimos entender o trabalhar
de Deus, porque as coisas precisam acontecer na nossa hora, no nosso momento, da nossa forma, do nosso jeito, porque é assim que nós entendemos. Não. As coisas de Deus, elas são diferentes. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, para todas as coisas. E nós precisamos decidir se acreditamos na promessa ou se não acreditamos na promessa. Isso precisa estar claro para nós. Isso precisa estar dentro de nós. Nós precisamos decidir. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Precisamos crer. Precisamos gerar essa certeza dentro da nossa vida. Os japoneses gostam de comer o tal do peixe cru. Mas eles perceberam que o peixe cru, o peixe chegava, quando ele chegava das pescas, ele já chegava meio duro e a carne não estava fresca. Não estava do jeito que eles gostavam. Então eles tiveram uma ideia e eles construíram uns tanques dentro do navio e colocaram água do mar. E colocaram ali dentro alguns tubarões. E ali eles soltavam os peixes vivos no meio dos tubarões. E isso fazia com que os peixes ficassem agitados a viagem toda, fugindo da morte, porque os tubarões estavam ali. E então eles viram que os peixes chegaram no mercado de peixe valendo muito mais do que ele valia antes, a carne muito mais saborosa, por causa de uma atitude que eles tomaram. E às vezes Deus nos coloca no meio dos tubarões para que a gente comece a praticar a fé. Às vezes Deus nos coloca no meio das provações, para que a gente comece a exercitar a fé. Para que a gente pare de ficar reclamando e comece a voltar para Deus e colocar nossos joelhos no chão, orar, buscar o Senhor de todo o nosso coração, entregar a nossa vida ao Senhor e ir para cima, meu irmão. Confiar no Senhor. Nós pegamos os cristãos de antigamente, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, mas tinham uma fé. Mas uma fé que os cristãos de hoje não têm. Uma fé que literalmente movia montanhas. Os mais antigos vão lembrar do gravetinho acendendo no monte. Mas vamos hoje com uma igreja para o monte para ver se as pessoas acreditam que o graveto pode acender. Eu vi. Eu lembro. E acendia. Eu vi pé de laranja inteirinho acendendo. E não tinha armação nenhuma. Eu vi. E quando eu fui consagrado pastor e que Deus me colocou para pastorear uma igreja, eu era meio cético com essas coisas. Eu achava que podia ter algum tipo de armação. Eu falei, não, nós vamos para o monte também. Porque eu preciso ver esse negócio. Quero ver se esse negócio funciona ou não. E eu vi. E lá eu sabia que não tinha armação porque eu tinha levado. Tinha ido ungir o lugar, abençoado o lugar, e eu vi a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus. Eu vi. Ninguém se preocupava se tinha cobra lá no monte, se tinha aranha no monte, se tinha escorpião no monte. Estava todo mundo ali na fé, querendo orar e buscar o poder de Deus. Uma vez eu fui com 2 meninos numa mata orar, e eu ungi um círculo assim em volta. E falei assim, Deus, nenhum animal peçonhento não vai passar por aqui em nome de Jesus. Nem cobra, nem aranha, nada dessas coisas. Mas eu não pensava nas vacas, porque eu nem lembrava das vacas. E estavam lá orando, buscando o Espírito de Deus. De repente um me cutuca e fala assim, pastor, eu falei, que foi? Olha, a hora que eu abri o olho, a luz da lua batendo assim nos olhos delas, e aquele monte de olho olhando para nós assim. E eles, e agora? Foi agora a hora. Ora porque elas estão em volta. E a gente continuou orando. E elas foram passando e foram embora. Foram embora. É o poder de Deus. E nós precisamos crer no poder de Deus. Na manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos chamar esse Deus para dentro da nossa vida.
Em nome de Jesus. Precisamos gastar tempo de oração nas madrugadas. Pedir para Deus falar com a gente em sonho. Não é para Deus falar aquilo que eu quero sentir, mas aquilo que Deus quer falar. Porque aquilo que eu quero sentir é fácil. Porque aquilo que eu quero sentir, na grande maioria das vezes, não é aquilo que Deus quer falar. É aquilo que eu quero. Eu decidi. É a minha cabeça, a minha concepção. Eu quero. Mas não é aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é o melhor. É a boa, é a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. É o melhor. Mas às vezes nós olhamos e dizemos assim, mas Deus não quer que eu seja um mero ouvinte da palavra, Deus quer que eu seja um praticante. Aqui Tiago diz assim, versículo 25, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, vocês serão felizes naquilo que vocês fizerem. Vocês serão felizes naquilo que vocês fizerem. E aí ele diz assim, olha, porque se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus está em cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper por este mundo. Não se deixar corromper por este mundo. Precisamos crer, praticar, acreditar na palavra de Deus. Mas acreditar de verdade. Acreditar de verdade. Gerar essa certeza e essa convicção dentro de nós. Porque aquele que começou a boa obra não para enquanto não for dia perfeito. Mas eu não posso ser um mero ouvinte da palavra. Eu preciso ser um praticante. Você precisa ser um praticante. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Ele diz, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então coloca a mão no local da enfermidade e manda ela embora em nome de Jesus. Manda ela embora em nome de Jesus. E ele diz que nós não vamos temer o terror noturno. Então não vamos temer o terror noturno. Vamos deitar e vamos dormir. E vamos dormir bem. Em nome de Jesus. Ele diz que nós podemos todas as coisas que nele que nos fortalece. Então vamos crer. Vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos crer. Conhecer e não praticar não serve para nada. Tem que conhecer para praticar. Essa certeza tem que estar dentro do seu coração. Tem que estar dentro do seu coração. Conhecer e não praticar não serve para nada. Coloca isso aqui, ó. Coloca isso aqui. Lá na China eles têm, alguns deles, uns pedacinhos da Bíblia. E para eles já está ótimo. Com aquilo ali que eles têm, eles conseguem viver. Porque a gente vê a China tecnológica, a China com coisas fenomenais, para nós usarmos, não para eles. Eles não têm internet como a gente. Eles não podem falar e nem ver o que eles quiserem como nós. Eles não podem reclamar como nós. Eles não têm oportunidade para entrar dentro de um mercado e comprar o tanto de carne que quiser como nós.
Nós não compramos porque não temos dinheiro, mas se tivermos um monte de dinheiro e quisermos ir lá e comprar 10, 20, 30, 40, 50 quilos de carne, ninguém vai nos impedir de comprar. Lá é diferente. Lá ainda as pessoas conseguem com VPN, correndo risco de vida, conseguir algumas frações da Bíblia. Na Coreia do Norte não pode. Na Coreia do Norte eu mostrei para a Ana, acho que hoje ou ontem, uma adolescente ou uma adolescente, eu não lembro agora se é uma menina ou um menino, de 12 anos. 2 adolescentes que foram forçados vão trabalhar em serviços forçados durante 12 anos. Porque ouviram uma banda da Coreia do Sul. Olha o tipo de vida. Essas pessoas, elas vivem numa redoma. É pesado. É difícil. Muito complicado. Vamos aproveitar da liberdade que nós temos e vamos praticar a palavra de Deus. Vamos colocar em prática a palavra de Deus. Começa orando pelo seu vizinho, começa orando pelo seu amigo. Interceda por ele. Peça oportunidades para Deus, para você falar de Jesus para ele, para ela. Peça oportunidades. Talvez as oportunidades vão acontecer assim, nossa, hoje eu acordei e está doendo todo lado aqui, ó. E aí Deus está te dando a oportunidade. Qual é a oportunidade? Ô, João, eu posso fazer uma oração por você? Vai passar isso daí agora em nome de Jesus. Não precisa chamar o pastor. Você vai orar e vai passar em nome de Jesus. Porque a unção que está sobre mim está sobre você. E aí o João olha para você e diz assim, não, mas você ora. Coloca a mão na cabeça do João e diz, enfermidade no inferno, eu te repreendo agora. Deus faz a obra na vida do João para que ele saiba que existe Deus e que o Senhor o ama. E que o Senhor tem uma obra grande para fazer na vida dele. Então toda a enfermidade da cabeça do João, eu mando embora agora, sai em nome de Jesus. Aí você fala para o João, mexe aí. Mexe aí. Mas tenha fé, acredite. Aí o João vai começar, mas como que você fez isso? Aí você vai falar, não fui eu, foi Jesus, através da minha vida. Foi Jesus. E esse Jesus, ele me ama tanto e ama tanto você como você nunca sequer imaginou. Como nunca sequer imaginou. E você precisa conhecer ele mais profundamente. E aí Deus te dá a oportunidade para que você comece a falar do Evangelho de Cristo para ele. Não é ficar falando de religião, é falar do Evangelho de Cristo. O Evangelho que cura, que liberta, que salva, que transforma, que muda a história. E isso precisa queimar dentro de nós. Ouvir a palavra e não praticar é a mesma coisa que nada. Ouvir a palavra só para ter conhecimento, e esse conhecimento não for na sua vida de uma maneira aplicável, não vai servir para nada. Tem que se ouvir a palavra e tem que se colocar em prática. Independente da situação, acredite que aquele que começou a boa obra na sua vida não para enquanto não for dia perfeito. E ponto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetiza sobre os seus filhos. Esse é ouvir a palavra. Abençoe os seus filhos. Acredite nos seus filhos. Eles têm potencial. Em nome de Jesus, profetiza sobre eles. Gere essa certeza sobre eles. Porque eles podem. Quando tiver que repreender, repreenda. Mas gere em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos. Acredite. Eu coloquei um vídeo no meu Instagram essa semana de um menino americano que ele não tem os braços. Não. Como que é? Ele não tem as pernas. E não tem os braços, eu acho que é alguma coisa assim. Eu não lembro direito.
Nem as pernas, nem os braços, né? Aqui rapidinho. Nem o braço, nem as pernas. Isso mesmo, nem os braços, nem as pernas. Isso, ele não tem. Aí ele fala com o microfone sem fio. E ele falou uma coisa lá que me marcou muito. Ele falou assim: eu queria andar de bicicleta com vocês. Seria legal. Andar de bicicleta, talvez bater num poste e quebrar a perna. Mas eu não posso. Eu não tenho a oportunidade de viver esse milagre como vocês. Mas eu sou o milagre na vida de vocês. Porque independente da situação que eu estou vivendo, Jesus conseguiu mudar a minha cabeça e o meu coração. E hoje eu estou aqui falando de Jesus para vocês. Então isso é fantástico. Tipo, ele está dizendo assim: Deus, eu não quero que o Senhor me dê uma perna e nem um braço. Só quero que o Senhor coloque a alegria da salvação na minha vida, porque eu quero mostrar para essas pessoas que elas têm tudo e não sabem agradecer, só sabem reclamar e murmurar, não fazem nada pelo Senhor. E é fantástico o testemunho desse menino. Deus mudou a história da vida dele. Tinha tudo para ser o cara mais revoltado do mundo, porque ele não tem braço e não tem perna. Depende dos outros. Arrastar ele e colocar ele em cima de um lugar para ele pregar. Depende dos outros no momento da sua necessidade. Ele depende dos outros para tudo. Mas a maior prisão que as pessoas podem ter, ela não está aqui fora, ela está dentro da mente. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Independente da circunstância e da situação, nós somos livres. Porque Jesus nos libertou. Valorize a sua vida. E acredite que aquele que começou a boa obra não para enquanto não for dia perfeito. Aleluias. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, nós não queremos ser meros ouvintes da palavra, mas queremos ser praticantes. Queremos ser homens e mulheres que colocam a vida nas suas mãos e que confiam no Senhor de uma forma surreal. Que entregam o seu coração ao Senhor. Que entregam a sua alma ao Senhor, o seu espírito ao Senhor. E que tenham a certeza da salvação, porque essa certeza, Deus, ninguém pode tirar de nós. Nós precisamos crer nessa certeza. Nós precisamos colocar essa certeza, nós precisamos gerar essa certeza dentro da nossa vida. Nós rejeitamos todo o mal e tomamos posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quais são os seus medos? Quais são as suas incertezas? Quais são suas inseguranças? Quais são suas dúvidas? Coloca as mãos sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. E você vai declarar comigo essa oração. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora que toda palavra de maldição lançada contra a minha vida já está por terra. Em nome de Jesus, diga: Deus, eu declaro que toda incerteza, toda dúvida, toda insegurança, tudo aquilo que é lançado sobre mim para me paralisar está por terra. Em nome de Jesus, diga: Deus, eu coloco as mãos sobre a minha cabeça e eu abençoo a minha vida em nome de Jesus. E eu declaro que eu sou mais do que vencedor. Eu declaro que eu sou uma pessoa que tem uma vida abundante. Eu declaro que eu tenho Cristo dentro do meu coração. Eu declaro que eu vou morar no céu. Eu declaro que tenho uma família abençoada. Eu declaro que as mãos do Senhor estão sobre mim, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: você crê? Amém ou não amém? Acredite. Gere essa certeza e essa convicção dentro de você. Em nome de Jesus. Creia. Creia. Em nome de Jesus.
Gostaria nessa noite, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, levantasse na sua mão, apresentasse ao Senhor o seu melhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos cada dizimista e ofertante da tua casa. Eu peço agora, Deus, para que o Senhor repreenda o devorador e que o Senhor abra a janela dos céus e que o Senhor traga sobre a vida dos teus filhos e filhas a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e que aonde eles colocarem a palma das mãos, que haja prosperidade em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Passe por aqui, receba unção em nome de Jesus. Amém. Creia. Traz isso para dentro de você. Em nome de Jesus. Quero te convidar a colocar em pé no seu lugar. Nós vamos voltar para a nossa casa abençoada. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para a sua casa, para onde você mora. Em nome de Jesus. E pratique a palavra agora. Pratique a palavra. Declare agora que os anjos de Deus vão visitar a sua casa. Em nome de Jesus. Profetiza lá dentro da sua casa, profetiza dentro dos seus armários, profetiza dentro da sua geladeira, profetiza lá dentro da sua sala, profetiza lá dentro do seu quarto, profetiza lá no seu quintal. Comece a profetizar e comece a enxergar com os olhos da fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não se pode ver com os olhos físicos. Mas você já tem certeza dentro de você. Então comece a profetizar sobre a sua casa, sobre os 4 cantos da sua casa, sobre os 4 cantos do seu terreno. Comece a dar ordem, comece a decretar em nome de Jesus. Profetiza. Comece a profetizar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estendemos as mãos para a nossa casa. E em nome de Jesus nós começamos a profetizar sobre a nossa casa. Começamos a profetizar sobre a nossa casa. Deus, quando Ezequiel estava naquele vale de ossos secos, os ossos eram secos, não tinha vida. Mas ele tinha que acreditar que os ossos se colocariam de pé, que haveria vida sobre eles. E ele começou a andar e profetizar, e conforme ele profetizou, aconteceu. Então nós profetizamos sobre a nossa casa. Nós declaramos sobre a nossa casa, nós abençoamos nossa casa, nós vemos, ó Deus, os móveis novos, nós vemos a nossa geladeira, nós vemos, ó Deus, o nosso armário, nós vemos, ó Deus, a nossa garagem, nós vemos, ó Deus, pela fé, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, e nós profetizamos, nós abençoamos o nosso lar, em nome de Jesus, nós vemos salvação sobre o nosso lar, nós vemos a graça do Senhor sobre o nosso lar, nós declaramos sobre o nosso lar. Comece a andar dentro da sua casa e profetiza dentro da sua casa. Declare sobre a sua casa em nome de Jesus, porque agindo Deus ninguém se impedirá. Então Deus, nós profetizamos sobre o nosso lar e nós abençoamos o nosso lar nesse momento em nome de Jesus, e nós profetizamos o melhor para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creia em nome de Jesus. Tome posse em nome de Jesus. Agindo Deus ninguém impedirá. Acredite, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós acreditamos, nós profetizamos, nós declaramos, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. E nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos dê uma semana abençoada. E nós profetizamos sobre essa semana, consagramos ela ao Senhor. Vemos portas se abrindo, vemos o Senhor manifestando o seu poder. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, nos protege, guarda, cuida, nos livra de todo mal. E nos dê uma semana maravilhosa. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, paz seja convosco. Dá um abraço forte no teu irmão, em nome de Jesus.